boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de gratidão, solidariedade, música, luto e Dia da Lembrança. Os nossos convidados são Maurício Barros, que é engenheiro e também professor. Guilherme Tomás, que é advogado e ex-aluno de Maurício. Guilherme e outros ex-alunos se uniram para pagar as dívidas do professor por gratidão. Márcia Torres, ela é assistente social, fundadora do grupo Amigos Solidários na Dor e no Luto, no Rio de Janeiro. Ela ajuda pessoas enfrentando a perda de entes queridos. Alma Thomas é cantora e compositora, nascida em Nova York e radicada no Rio de Janeiro. Ela é hoje uma voz em cena do jazz. E Márcia Rodrigues Ganimi é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ela fala sobre resiliência e como a gente precisa saber lidar com as boas e com as más lembranças. E com um amigo aqui hoje comigo, com uma boa lembrança, porque Bruno Barros é sempre uma boa lembrança, ele vai explicar para vocês como é que vocês fazem para participar do Sem Censura. Olá, Gostei Bruno. Do ato falho, amigo. Pois é, não, vocês viram, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Tem. Ainda mais nessa semana, eu posso dizer a vocês que eu termino o ano dizendo que você é meu amigo, Bruno Barros. Que maravilha. Ô, Kátia, hoje é o Dia da Lembrança, eu queria perguntar para você se você tem uma lembrança desse ano de 2017. Eu tenho uma grande lembrança desse ano de 2017 e essa lembrança ela é aqui do Sem Censura, foi um momento vivido aqui que foi muito importante, mas eu também tenho outra lembrança que é do pessoal da Rádio MEC, quando me recebeu aqui na TV com uma linda festa. Eu fiquei emocionada e são essas lembranças que nos impulsionam. Quando a gente as pessoas nos recebem com afeto, com carinho, é sincero e você recebe esse abraço. É uma ótima lembrança de 2017. Olha aí, vamos abrir então o nosso canal de interatividade. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Muito boa tarde ao senhor e à senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que para participar é muito fácil. Manda uma mensagem aí na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tá valendo tudo. Conta a sua lembrança aqui pra gente, né? Aproveitar que hoje é dia da lembrança, conta alguma coisa que tenha marcado 2017 pra você. Sua mensagem vai cair aqui no meu computador, eu vou passar pros nossos convidados. É facinho, facinho, Kátia Navarro. Gente, eu adoro começar com essa história de facinho, facinho. Vocês gostam também? Ah, eu adoro. Porque eu acho que a vida tem que ser mais fácil, né? Então vamos começar esse programa de hoje de forma fácil? Vamos! Vamos lá, gente. A gente tem música e a gente tem música a capela, porque a Alma Thomas vai cantar pra gente só com a voz. Só com a voz. O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música chamada Crazy, do Gnarls Barkley. Vamos ouvir, então. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Now who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. Well, I think you're crazy. Well, I think you're crazy. Possibly. And I hope that you are having the time of your life. So think twice. That's my only advice. Well, I think you're crazy. I think you're crazy. Well, I think you're crazy. Possibly. Alma Thomas, volte com o microfone, por favor. Isso, venha cá, vamos sentar aqui do meu lado. Sim. Eu acho, gente, que com uma voz dessa nós já começamos o programa com uma boa lembrança para ficar com a gente. Vocês não acham? Porque eu tenho certeza que aqui ninguém vai esquecer.
Meu amor, como ter uma voz dessa para cantar aqui sem nenhum instrumento, nada, com essa beleza? Isso. Muito treino? É o cúmulo de muitas coisas, na verdade. Eu comecei a cantar muito nova e ninguém na minha família é músico, né? E minha mãe teve aquele luz de mãe e falou: isso não é normal. Que minha mãe é super desafinada. Ela é um super amante de música, mas super desafinada. E aí foi ela que incentivou. Ela achou, nos Estados Unidos, onde eu nasci, ela achou corais para eu participar, que virou a primeira pedra na minha construção musical, né? Esses corais eram corais de igrejas? Como eram? Foi uma coral de igreja específica on Long Island, em Nova York, e que eu participei dos 7 anos até que eu fui para a faculdade. Então, foi minha formação musical. E foi super importante, porque tinha aquela disciplina, leitura de música. Comecei a tocar violino com 5, então toquei violino clássico, então era tudo música clássica. E essa formação ajuda nos rudimentos das coisas. Tem os rudimentos de tudo. Ou seja, na verdade, você nasce com aquele talento que foi percebido pela sua mãe, ainda bem. Arrasou. E aí depois você é colocada naquele caminho e você praticamente desperta. Sim, e a gente vai curtindo o processo. Né? Eu acho que essa que é o mais legal. Eu falo sobre isso muito com meus filhos. Qualquer coisa que eles gostam, uma coisa é fazer bem, mas outra coisa é curtir o processo de aprimorar, né? E isso foi algo que minha mãe me deu de presente, né? Eu acho que foi mais importante que continuar a fazer música hoje em dia não é tão fácil. Então, tem que gostar do processo. Eu acho que a sua mãe deu um presente para todos nós, porque a gente ter hoje, né, uma pessoa que canta com essa voz tão linda. E em relação aos seus filhos, você tem 2 filhinhos, moram aqui com você? Sim, nasceram no Brasil. E eu não posso deixar de perguntar, porque você fala o português, mas você tem um leve sotaque, não é? Há quanto tempo você está aqui de volta? Eu estou aqui desde 2004. Eu sou nascido e criado nos Estados Unidos. Eu vim com 20 anos de idade. Conheci meu marido, carioca, pianista, o Pedro Millman, na faculdade em Berkeley, em Boston. Berklee College of Music. E por isso que você veio para cá? Sim, foi por causa dele, claro. Por causa do amor que eu falo português, porque não foi fácil, não. Não é fácil você aprender o português? Não. Não, pelo menos não para mim. E vamos falar agora do seu repertório. Eu sei que você vem de um show de sucesso agora em BH. Você já tinha feito aqui no Rio também. Sim. Você estava no The Voice em 2012. Quem lembra disso, né? Não é possível esquecer também uma voz dessa. Vamos falar disso tudo. Bem, é muita coisa. No, The Voice foi muito importante porque eu conheci vários amigos, grandes amigos. Uma delas, a Ellen O'Leary, que venceu aquela edição e, inclusive, participa de um programa aqui. Sim. Eu acho que é Estação Plural. Isso, Estação Plural. Isso. E ela é super amiga e a gente conversa muito. Somos amigas mesmo. E nessas conversas, vai e vem, a gente começou a conversar sobre a Nina Simone. É importante para nós dois. A gente tem histórias diferentes, mas paralelos, né? Meu pai era negro, minha mãe branca. Isso tem diversas implicações nos Estados Unidos. A Ellen é negra, lésbica e ativista. Ela fala sobre isso, ela não tem medo de falar sobre isso. E a Nina, ela não tinha medo de falar sobre isso também. Era a partir de um certo momento na carreira dela. E isso foi presente na minha vida, porque meu pai nasceu em 1947. Então, a vida inteira dele foi a luta dos direitos civis. A família dele foi muito abalada pelos recursos governamentais dos Estados Unidos durante os anos 60. E foi justamente durante os anos 60 que a Nina partiu para esse momento na carreira dela super politizada. E eu senti que aqui no Brasil estamos vivendo um momento muito legal, inclusive super articulado, e não necessariamente violento como nem naquela época. Claro que tem instâncias desnecessárias, mas parece que tem uma articulação, acesso de internet, uma facilidade de espalhar informação bem feita, mais mastigada. E a gente queria aproveitar dessa nossa sintonia e fazer esse show. Então, Blue Note Rio esgotou, a gente não esperava, e foi emocionante.
também teve gente lá que não curtiu o nosso discurso e foram embora no meio do show. E tudo bem. É mesmo? Isso acontece? Acontece. Foi um risco que tomamos. Mas a gente saiba que a gente colocou a nossa verdade ali. Não era nada imposto, não foi um teatro, foi todas as nossas histórias verídicas, coisas que a gente vive através da música, né? E a Nina tem esse poder. Então, aí eu comecei a conversar sobre isso com um amigo meu em Belo Horizonte, o Jimmy Duchovny, que é um super parceiro meu, e ele falou, vamos fazer aqui. E foi 2 semanas depois, a gente foi para lá, fizemos 2 shows esgotados lá. E você vê como o conteúdo ela agrega. E a música ela facilita também a informação. Então, a história da Nina foi esse. A The Voice me proporcionou uma super amizade, né? E hoje em dia, assim como cantora de jazz, eu sempre tento cantar sobre algo que diz a minha verdade. Eu sou americana, não tem jeito. Eu sou norte-americana, eu tenho essa herança, mas no Brasil eu respeito muito a cultura do Brasil. Meus filhos são brasileiros, meu marido é brasileiro. Então, eu sinto indiretamente raízes nessa terra. E eu acho que eu tenho uma herança de lá, uma referência que, às vezes, eu posso ajudar, mostrar que pode nascer empoderado. Não tem que ir se empoderando. Eu acho, às vezes, as pessoas esquecem e se colocam para baixo, se coloca. Eu tive essa sorte. Meu pai passou por diversas coisas muito difíceis. Então, ele não nasceu empoderado, mas o que ele passou fez eu uma mulher negra, feminista, empoderada. Já nasci com tudo já lá, aquele tapete espalhado por tudo que ele fez, né? Eu acho que no Brasil tem essa possibilidade de já entrar nos lugares empoderados, saber que só por a maneira que você se veste não é uma razão de se diminuir, a maneira que você fala, o seu sotaque não é uma razão de se diminuir. E a música ajuda a gente com isso, o discurso através da música ameniza um pouco às vezes, porque às vezes falado é muito forte, mas a música suaviza a entrega dessa informação. E jazz é uma música de protesto na sua essência. Ela é elitizada, mas ela, na verdade, é isso. Então, eu fico muito feliz que eu tenha construído uma carreira através do jazz, que é algo que é verdadeiramente parte da minha cultura no Brasil. É uma sorte muito imensa. legal. Não, e para a gente é uma sorte imensa receber você também. E o público brasileiro recebe bem, recebe com carinho. Não, eu sinto. É um público, quer dizer, é um povo acolhedor. Não, e identificação instantânea. Porque é tudo a base da emoção, não é só exibição, né? É sentir, é conectar, e isso é a nossa missão. Deixa eu saber uma coisa com você, então, já que você falou na Nina, se você tivesse assim que escolher aqui, até para situar quem está em casa, ou os nossos convidados aqui, se você tivesse que cantar um trechinho aqui para situar uma música que você diria, olha, essa me toca profundamente, qual seria? Não? Sim, tem muitas, mas uma música que ela canta que meio que fala sobre essa coisa de se empoderar é chamada Mississippi Goddamn. Vamos cantar um trechinho pequenininho? Pode ser. Vamos lá? Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Gente, que pouquinho! Obrigada. Olha só, ela cantou pouquinho, eu pedi, né? Vocês devem estar com uma raiva de mim, né? Porque eu pedi pouquinho, ela fez, né? Mas ela volta no final do programa cantando mais pra gente. Vai cantar a Nina Simone também no final, não vai? Vou. Não vai? Então a gente vai esperar e vai aguardar com muita vontade. Obrigada por não me é? receber. E já que você falou de empoderamento e você está falando dessa coisa da gente realmente ter que se mostrar, né, positiva, a gente tem hoje aqui uma ação tão positiva, gente tão bonita. Professor Maurício, seu ex-aluno Guilherme, com uma história que é uma história de grandeza, eu diria. Professor Maurício, boa tarde, muito bom recebê-lo aqui. Guilherme também. Boa tarde. Professor, o senhor estava com dívidas, não é isso? Por conta da sua escola. Isso. O senhor investiu muito na escola, em bolsas de estudos para pessoas carentes. E a dívida foi aumentando e aí o senhor não tinha mais como pagar. Porque eu sou aposentado, eu comecei a tirar dinheiro da aposentadoria, são os consignados, para investir nessa parte do curso e dos alunos. E isso aumentou, aí eu fiquei
eu tive que morar com minha filha, lá em Cabo Frio, eu e minha mulher, e a gente lá ajuda nos filhos dos meus netos, né? Tem um neto que tem 12 anos dessa altura já. Nossa! E o senhor tinha a sua escola aonde? Em Petrópolis. Petrópolis. Isso. E por essa sua escola passaram muitos alunos. O senhor dava aula de quê? Boa temática. O senhor não conheceu a matemática. O senhor só conheceu a boa temática. Boa temática. Ah. Nesta área, eu tinha a especialização, né? Que é a geometria euclidiana. Eu sou da época da geometria descritiva, que já tiraram tanto dos colégios como do vestibular. Então, eu trabalhei muito tempo também no Rio, nos melhores cursos do Rio, nos cursos, nos colégios, e em Niterói também. Cabo Frio não comecei ainda, já me procuraram, né? Que eu não comecei ainda. Não começou ainda. Gente, quantos anos o senhor tem? Vamos dizer para o pessoal de casa, quantos anos? 82. 82, mas assim, o senhor ainda vai começar esse trabalho. Isso. Ah, gente, olha só, por que a história, eu disse que é uma história uma história positiva e de muito poder. Porque como ele estava com essas dívidas, um grupo de ex-alunos se mobilizou para ajudá-lo e o Guilherme é um desses que está aqui, exatamente aqueles que estudaram e que um dia receberam a ajuda dele. Não é isso, Guilherme? É isso. Como é que foi que vocês começaram essa mobilização? Eu sempre encontrava com o mestre Maurício. Ele começou a me mostrar as planilhas do colégio e a questão do endividamento, mostrando a problemática que ele trouxe em fazer os consignados e tal, para conseguir quitar dívidas da escola, dívidas trabalhistas e tal. E aquilo foi ficando num vulto muito grande. Ele não me deixava falar com os outros amigos, porque ele falava, não, vamos tentar resolver. Até que um outro amigo nosso, o Américo, encontrou com o Maurício naqueles encontros de 5 minutos que levam mais de 1 hora. E o Américo me ligou, brigando comigo, falou, você não tinha o direito de deixar o mestre sozinho assim e não nos avisar. Falei, não, ele tinha pedido e tal. Ele, não, basta, nós vamos se mobilizar e vamos fazer alguma coisa que essa situação de uma pessoa tão querida, que se doou a vida toda pelo outro, a gente não pode deixar ele sozinho. Então, esse amigo Américo, ele entrou em contato com a Eva, e Eva entrou em contato, aí foram vários alunos, Maria, Rodney, Fernanda, Márcia, tem uma amiga, Sabrina, que está na Irlanda, ajudando a gente. Então, assim, a coisa tomou um vulto para a gente conseguir tirar o mestre dessa situação toda, né? E vocês estão conseguindo tirar e a gente vai perguntar a vocês como, inclusive para contar a sua história e a ligação que você tem com esse professor e as suas melhores lembranças. Afinal, a gente hoje está num programa que fala sobre o Dia da Lembrança. A gente volta já, depois do intervalo, com vocês. Pensando aí, qual é a melhor lembrança de vocês de 2017? Até já! Voltamos com o Sem Censura e antes vamos saber com Bruno Barros o que vocês estão comentando e as perguntas. Bruno? Olha aí, a Alma bombou na internet, o Gabriel Menezes está dizendo que ela canta com o coração. Ele tem razão, Alma? Eu tento, eu juro que eu tento. Passou essa imagem. Que bom, ainda bem. Sim, obrigada. Falando em lembrança, Cátia, várias mensagens aqui sobre lembranças, eu separei algumas. O Cadu Freitas, que é nosso colega aqui de ABC, ele disse que a lembrança dele maior de 2017 foi ter participado do Sem Censura. Ele disse que mexeu com a vida dele toda, mudou a relação dele com a qualidade de vida, ele emagreceu pra caramba, tá sarado, tá aí curtindo 2018
adoidado. Tem o Felipe Rodrigues, que disse que esse ano de 2017 foi maravilhoso. Ele se formou em Direito na UFRJ e passou na OAB. Agora ele está seguindo a carreira de advogado. Tem algum conselho para ele, Guilherme? Olha, a carreira de advogado, de advocacia no Brasil, ela é árdua, mas é também muito gostosa. Vale a pena ele continuar estudando muito. Olha aí, tá respondido. Bom, a gente falou de algumas lembranças, né, do pessoal que está em casa. Continuem falando para a gente, o Bruno vai ler. É bom a gente ouvir as lembranças de vocês. Quais são as suas lembranças, os motivos que levaram, não é, você e seus colegas a ajudarem o professor Maurício? Acho que a maior lembrança que eu tenho do mestre é ele me acolhendo como... assim, é uma relação meio de pai e filho, sabe? É uma coisa... alguém que retoma os sonhos das pessoas ou que os possibilita. Eu lembro do dia que ele foi conversar com meu pai da importância de que eu continuar a estudar no curso, porque no meu primeiro vestibular não passei. E lógico, meu pai com aquelas preocupações de todo pai, querendo que o filho tenha um emprego fixo, uma coisa mais concreta. Falou, olha, a gente vai ter que fazer de outra forma e tal. E o Maurício falou, não, você está perto, você tem que estudar. Eu falei, Maurício, mas eu não tenho como, eu não tenho essa força. Ele falou, não, eu vou lá falar com seu pai. E assim, o Maurício, ele fazia, isso não foi comigo, isso foi com vários outros pais, com várias outras mães, várias outras famílias que ele ia e falava, olha, você precisa acreditar no seu filho, porque eu acredito. Nossa, que coisa linda, professor Maurício. Eu acho que esse é o primeiro passo, não é? Ele? O senhor ter acreditado nos seus alunos e convencido os pais que o estudo era o melhor caminho, esse é um grande presente que o senhor deu para todos eles. O senhor lembra dessas dificuldades? Lembro porque eu sempre trabalhei com o objetivo de fazer as pessoas gostarem, quererem. Quer dizer que isso, ele gosta de futebol, outro gosta de voleibol, outro de basquete, etc. Tal. Eu gosto também, porém, fazer a pessoa estudar, querer crescer, para mim é fundamental. Eu vivo para isso. Eu fazia tudo, o dia todo no colégio eu estava fazendo a pessoa tentar querer. Quer que eu conte a história do Guilherme um pouquinho? Ele contou, é importante. O Guilherme andava lá em Petrópolis para ir para a escola 10 quilômetros, a pé. Caramba. E à noite, ele passava o dia na escola, à noite ele ia, pegava uma escuridão que não via nada, passava por essa escuridão para ir para casa, que era uma parte alta que tinha lá. E o pai queria que ele fosse trabalhar, então eu tive que pedir para trazer o pai. Fui convencer o pai, botei o Guilherme para tomar conta da biblioteca, sabe? Quer dizer que era a troca, né? Quer dizer... Eu ficava preso aos livros, que é a melhor coisa que aconteceu. No livro. Então eu chamei o pai para convencer o pai deixar o menino estudando ali de graça para fazer, porque eu tinha certeza que ele ia executar aquilo aí. O cara andar 10 quilômetros de manhã, 10 quilômetros a pé e voltar à noite 10 quilômetros andando, está mostrando que gosta daquilo ali. Então, foi, por exemplo, o pai queria que ele fosse trabalhar, foi difícil. E o pai deixou. Hoje o pai está satisfeito com o Guilherme, que é a pessoa mais importante da família. O Guilherme é advogado, não é, Guilherme? Sou advogado. Advogado. Me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma ótima faculdade. E seus colegas também seguiram caminhos assim, esses que participam dessa campanha. O curso
passava mais de 200 alunos todo ano para as federais. É verdade. E a matemática, ou melhor, a boa temática, era assim a matéria que eles conseguiam tirar de letra. Gostar de geometria. Em todo lugar o pessoal diz que não gosta de geometria. E lá o pessoal gostava de geometria. Verdade. Trigonometria, analítica, que é todas essas partes ligadas com desenho e etc. Tal. E na época tinha geometria descritiva. Também que e esse seu idealismo que a gente está achando tão bonito, eu estou achando o máximo. Isso tudo fez com que o senhor desse bolsa de estudos para tanta gente, ajudasse tanta gente e não conseguiu suprir as despesas da escola a ponto de chegar nesse momento das dívidas, né, Guilherme? É verdade. Quanto que vocês estão precisando juntar? Como é que está essa arrecadação e se ainda precisam? Olha, nós ainda precisamos de ajuda, sim. Nós já tivemos um bom avanço, mas ainda falta uma parte grande. A gente precisa inicialmente de R$106 mil para liberar o consignado dele, pagar as dívidas maiores e tentar liberar também a aposentadoria dele, que consome hoje quase 80% da aposentadoria dele. Então está vivendo com a filha, com essa coisa de favor e tal. E a gente quer, não que não tenha isso com a família, mas a gente quer devolver a dignidade do professor. E é um professor, né? A gente vê tanta maldade hoje em dia sendo feita com o professor e com esse aqui a gente não vai deixar isso acontecer, não. Como é que as pessoas podem fazer se quiserem participar dessa campanha? Então, nós conseguimos, nós temos um site onde as pessoas podem fazer uma doação que se chama Vaquinha. Eu posso pegar uma cola para... Lógico, vamos a uma... Viu, professor? Está com sua permite, ele vai pegar uma colinha. Pode ser? Pode ser, professor? Para eu dar o endereço para as pessoas em casa ajudarem a gente, né? O site chama-se Vaquinha mesmo. O site é o www.vaquinha.com.br/vaquinha e sem um Q normal, /Projeto Reconhecimento Mestre Maurício Barroso. E a gente também, para quem quiser as informações um pouco mais de facilidade, nós temos endereço no Facebook também, que você pode procurar lá como Amigos do Mestre Maurício Barroso. E é www.facebook.com/Maurício-Barroso/. Dessa forma a gente... E aí vocês estão caminhando e vocês pretendem, enfim, esse ano conseguir arrecadar ao ponto de vocês sanarem essas dívidas? Sim, essa é a nossa tentativa. A vaquinha ela vai até janeiro e nós estamos com fé que a gente vai conseguir, porque não só hoje não só os ex-alunos que estão tão mobilizados, mas os professores pelo Brasil todo que encostaram na história e se sensibilizaram como professores ali e sabem da dificuldade desse país em você ser professor, se mobilizaram também, estão nos ajudando e desde já a gente agradece a todo mundo por isso. A gente quer fazer um vídeo de agradecimento também nas redes sociais e tal. Estou recebendo informação até da Europa. Olha, que bom, de ex-alunos que estão lá fora. Que bom. Olha, professor Maurício Barroso, eu agradeço a sua presença aqui, a sua história é magnífica. Ela, com certeza, é uma boa lembrança. Não só para os seus alunos, mas hoje eu vou lhe dizer, ela será uma lembrança para todos nós que estamos aqui e para aqueles que estão em casa. Viva o professor, o senhor e todos os outros que nos assistem. Fazer o possível para eu não deixar de dar aula. Eu quero... sim, o senhor quer continuar dando aula. Então, vai pagar essa dívida e vai continuar dando aula, porque ainda tem muita coisa pela frente. Isso. Gente, exatamente com esse otimismo, isso que eu estou falando de muita coisa pela frente, que é o acreditar, ele acreditava nos alunos, agora os alunos acreditam nele. E a gente tem aqui com a gente hoje a psicanalista Márcia Ganini, que vai falar exatamente sobre essa questão das lembranças,
Hoje, dia da lembrança e também da resiliência. Márcia, eu queria começar com a questão da lembrança. A gente, em geral, lembra mais do ruim ou lembra mais do bom? Olha, depende muito da pessoa, né? Mas eu acho que o bom é mais fácil de ser lembrado do que o ruim, né? Muitas vezes uma lembrança muito ruim a pessoa apaga da memória, né? Pelo fato de ser tão traumática, tão difícil, né? Tudo muito variável. Mas eu acho que a boa lembrança é mais fácil de ser lembrada do que a ruim. É, porque acontece às vezes até das pessoas que vivem uma situação ruim, elas inclusive não lembrarem de nada. Não lembram. Apagam aquilo. Você é capaz de conversar com a pessoa e dizer, não, mas você viveu isso. Ela não lembra. Ela não lembra. De jeito nenhum. Isso é o quê? Uma autoproteção? É uma autoproteção. Né? Tem até o exemplo, né, de um rapaz que ele era muito ligado ao avô. E esse avô faleceu perto dele. E ele era verdadeiramente apaixonado por esse avô. E os pais falam com ele, né, de como ele sofreu naquele momento e ele não lembra de jeito nenhum. Tinha um quadro perto do avô, ele lembra do quadro, mas não lembra da morte do avô de jeito nenhum. Então, muitas vezes a pessoa apaga mesmo, né? Aquilo foi tão ruim, foi tão traumático na vida dela, que ela apaga, não consegue lembrar de jeito nenhum. Agora, ela pode não lembrar, mas isso lá no inconsciente vai influenciar? Ah, sim. Na vida? Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. E como se faz para aceitar, para ter a tal da resiliência e poder levar melhor a vida? Ah, tá. Resiliência, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de como surgiu esse conceito. Esse é um conceito da física, bastante interessante, né? Que, por exemplo, um material sob pressão, né, sob uma energia muito grande, ele se modifica. Mas aí você tira aquela pressão, ele volta ao normal. Vou dar um exemplo da mola, né? Se você fizer assim com a mola diminui. Se você fizer assim com uma mola, ela aumenta de tamanho. Se você largar a mola, ela volta ao normal. Tá? Então, esse é um conceito da física que há poucos anos atrás começou-se a usar nas ciências sociais e ciências sociais, né? Psicologia, sociologia, muito no sentido, né, das pessoas lidarem com as adversidades, né? Como cada um vai lidar com as adversidades da vida, né? Qual o tamanho da resiliência dessa pessoa, né? Porque tem pessoas que são muito resilientes e tem outras que não são nada resilientes, né? Então tem muito a ver com as características pessoais. Isso tem a ver com a vivência, com a experiência de vida? Tem. A construção, a Alma falou muito da questão da construção. A construção que a gente faz das nossas histórias vai fazer com que a gente tenha escolhas diferentes diante de um mesmo assunto. Sim, eu tenho até um exemplo, uma metáfora que eu acho muito interessante, das bonecas, né? Tem uma boneca de vidro, uma de plástico e uma de aço, né? Sobre o mesmo efeito, por exemplo, se você der uma martelada nas três, o que vai acontecer? A de vidro vai quebrar, a de plástico vai ficar marcada e a de aço não vai acontecer nada, né? Eu quis dar esse exemplo só para mostrar como, diante de situações adversas, como cada um pode reagir, né? Como você perguntou, né? O que faz que a pessoa seja tão resiliente, né? Tão forte? Eu acho que tem muito a ver, né, com a constituição dela e com a história de vida dela, né? Como você falou dos seus pais, né, com essa importância tão grande, eu acho que tem muito a ver, né? Por exemplo, uma criança que foi muito amada, né, que recebeu muito carinho, muito afeto, né, que foi criada nesse meio, eu acho que ela tem uma probabilidade muito maior de ser resiliente do que aquela que não foi vista, que não foi olhada, que não foi amada. E aí, eu acho que tem muito a ver com isso. Desculpe te interromper, nesse caso, vale o amor de um professor que é decisivo. Decisivo. Não, inclusive, nós temos aqui um exemplo ao vivo, né, de resiliência e tutor de resiliência, como a gente chama. Né? Quer dizer, o Guilherme se mostrando muito resiliente, né? 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, e o professor acreditando muito nele. Né? Então, tem um exemplo vivo, né? O Guilherme seria muito resiliente, mas encontrou na vida também o que a gente chama de tutor de resiliência. Né? Uma pessoa que acreditou nele, né, e fez com que ele desabrochasse na vida. Né? Porque talvez se ele não tivesse encontrado o professor, provavelmente você não tinha chegado onde você chegou. Não. Né? Foi como você falou, foi uma pessoa que acreditou em mim. Né? Então, como as coisas estão juntas também. Não, e pelo que você diz, está diretamente ligado ao amor.
Eu acho que tá. E aí eu lhe pergunto, e aquelas pessoas também que passam por momentos muito difíceis, desde pequenos, têm que superar muita coisa. Estas pessoas, de certa forma, também aprendem caminhos diferentes? Sim, pois é. Como tudo é muito relativo na vida, né? Então, quando se fala de resiliência, não sei se vocês já leram Castelo de Vidro. Não, né? Porque justamente o que você está falando, dessas pessoas que não tiveram amor, né? Como é que elas vão se comportar diante da vida? Como é que vai ser a vida delas, né? Quer dizer, eu continuo achando que aquelas que foram amadas, que tiveram um ambiente afetivo estável, né? A probabilidade delas se desenvolverem melhor é muito maior do que as que não tiveram. Sim. Mas não necessariamente, né? Então, quando eu falo nesse livro, é bastante interessante. Se vocês quiserem entender um pouco de resiliência também, leiam esse livro. Castelo de Vidro. Castelo de Vidro. Porque é uma história de uma jornalista, Janet Walls, que ela escreveu o livro. Eram 4 filhos, né? E que os pais eram pessoas muito perturbadas emocionalmente, mas muito perturbadas mesmo. Bom, basta dizer que o sonho do pai era construir um castelo de vidro no deserto. Não precisa falar mais nada. Então, eram pessoas muito perturbadas e, além disso, eram muito pobres, viviam se mudando o tempo inteiro, chegaram a morar na rua. Então, a mãe era uma artista e era totalmente assim, alheia, né, às necessidades das crianças. O pai era alcoólatra, o pai vivia caído no chão, entendeu? Então, os 4 meio que se uniram para tentar sobreviver. E o resultado disso, né? Ela se tornou uma escritora, ela já tem alguns livros escritos, trabalha em Nova York. A outra irmã é artista, o outro irmão policial. Agora, a irmã mais nova ficou psicótica, né? Inclusive esfaqueou a mãe. Não, a mãe não morreu não, mas esfaqueou. Só para mostrar também como isso assim, é muito relativo, né? Viveram num ambiente terrível, muito ruim e 3 conseguiram ter uma vida produtiva, né? Conseguiram ter uma profissão, conseguiram ter uma família, agora uma não resistiu. Márcia, qual é a explicação que a gente pode dar para isso? Porque isso é comum. Pessoas da mesma família ou filhos dos mesmos pais, e você vê exatamente esses caminhos. Há uma explicação para isso? Como ser resiliente? Pois foi o que eu falei. Acho que depende muito da constituição da pessoa associado, né, a esse ambiente, né, carinhoso. Agora, a gente não pode dizer que é sempre assim, né? Porque assim vai ser assado. Não podemos dizer dessa maneira. Porque, às vezes, você vê um ambiente assim muito difícil e essa pessoa consegue ir. Vai. Eu acho que é um exemplo interessante que eu vou dar também. Tinha um pai que era alcoólatra e que tinha 2 filhos, né? Um filho seguiu o caminho do pai, alcoólatra, não conseguiu nada na vida, e perguntavam para ele, mas como é que você explica isso? Meu pai era alcoólatra, né? Então não tinha como ser diferente. O outro conseguiu ter uma profissão, constituiu família e evoluiu na vida. Como é que você explica isso? Meu pai era alcoólatra, eu queria fazer totalmente diferente dele. Então, assim, como é difícil a gente falar, né? Então é importante, assim, a referência é essa. Agora, o que cada um vai fazer com as referências que a vida ofereceu, a gente não sabe. Eu só posso afirmar, né, que as pessoas que viveram num ambiente mais afetivo, elas têm uma probabilidade maior de ter uma vida melhor. Márcia Ghanimi, então, viva o amor, não é? Viva o amor. A gratidão é a memória do coração. Ai, que bonito isso, gente. Olha só, eu vou pro break com essa frase, você permite? Pode ser? Gente, a gratidão é a memória do coração. A gente volta já já com Sem Censura. Gente, estamos de volta com Sem Censura. Tá bom o programa, não tá? Vamos ouvir o que vocês estão falando aí de casa. Bruno Barros. Vamos abrir aqui o baú de lembranças. A Ana Braz diz que a maior lembrança dela de 2017 foi a primeira viagem mãe e filha. Ela e a filha dela, Ana Luísa, foram para a Itália. Olha aí, que boa gostoso, lembrança, né? Muito bom, muito bom. Comeram muita pizza. O Gabriel Menezes disse que a lembrança dele é aqui também do Sem Censura, quando a Vera Barroso falou o nome dele e descobriu que ele é fã dela. E ele disse que ama muito a TV Brasil e por isso ele cursa jornalismo. Valeu, Gabriel, pela mensagem. Uma emoção, né? Olha aí. E aí tem uma pergunta do Roberto Cabral Silva, ele quer saber da doutora Márcia se focar no futuro e esquecer as lembranças é um caminho. Olha, não tem como a gente viver sem lembranças,
Isso não existe. Não tem como. Não né? adianta você só olhar para frente. Não, porque a sua vida é constituída também do que passou, né? É importante, eu acho que ele viveu o momento presente, mas aquilo que passou na vida dele, as lembranças vão ter sempre marcas na vida dele. Né? Ele pode planejar o futuro também, mas não tem como apagar as lembranças da vida dele, de ninguém, não tem como. Eu acho que ele Nós diz somos assim, constituídos disso, não tem como. Não, eu acho que ele diz de você não ficar também só focando no passado, né? Que sim, tem gente sim. que tem essa característica que às vezes não é Eu acho que tem muito que viver o momento presente, né? Você poder fazer planos, mas o passado sempre vai ter uma interferência na sua vida, não tem como. Mas como... E aí eu vou fazer aqui uma pergunta a Márcia Torres agora, nossa outra Márcia, que tem um grupo chamado Amigos Solidários na Dor do Luto. Como fazer para enfrentar aquela que é a maior dor que alguém pode viver e principalmente numa época como essa que a gente está agora, entre Natal e Ano Novo. Márcia, como enfrentar a perda de um ente querido ou as perdas? É difícil, né? Enfrentar. O que é enfrentar para alguém que perdeu? É algo que a dimensão é tão gigantesca e a dor também que ela pensa que ela não vai ser capaz de suportar, né, isso. Mas ela se acolhendo, né, ela percebendo que ela pode ficar triste, que ela pode dar um sorriso largo, não tem nada de errado nisso. Fazer homenagens, né, para quem se foi ou não, não tem uma receita de bolo, é tudo que vem de dentro, basta ela se acolher. E as pessoas que estão ao redor também entenderem, né, darem escutas, terem muito cuidado com o que falam, porque às vezes as pessoas pensam que estão ajudando e acabam atrapalhando, né? Não é por maldade. Márcia Torres, assim, se você tivesse que dar um exemplo de alguma coisa que deveria ser evitada, né? Algo que a gente deveria não dizer para uma pessoa, por exemplo, que está num luto ou numa época como agora. Vai passar. Vai passar, tinha que ser assim. E essas frases prontas, né, que eu acho que todos aqui já ouviram. Sim. Não chora, você tem que ser forte. As pessoas ficam piores quando você fala esse tipo de coisa. Eu sempre digo, e eu tenho muitos casos que me falam, aquele abraço que você me deu foi o melhor que eu recebi. Porque, assim, no dia mesmo do velório, as pessoas falam muitas coisas que quem está ali está em choque ainda, está em negação e não quer, não precisa ouvir, não quer. E aí o que eu digo? Abraça, só abraça, porque as palavras ali, inclusive, elas não são registradas, elas passam, são muitas pessoas falando, e um abraço, um toque, um acolhimento marca. Um olhar. Um olhar. Tô aqui é uma frasezinha curtinha, mas que faz muita diferença. Eu acho também, às vezes, uma coisa que às vezes eu sinto que conforta é a gente dizer eu entendo você. Porque, enfim, você vai fazer o quê? Né? Quer dizer, eu entendo que você esteja assim, não é? E respeito a sua dor, ou respeito como você está. Acolha-se. Acolha-se. Como foi que nasceu o grupo de vocês? Bom, o grupo Amigos Solidários na Dor do Luto nasceu há 7 anos, quando eu me vi embaraçada, digamos assim, com uma amiga que tinha perdido um filho assassinado e eu deixava ela fazer tudo que ela queria. Gritar, chorar, usar roupa. E me dava uma angústia que eu ficava, é certo ou errado? Eu não sabia nada, absolutamente nada sobre o luto. E aí eu descobri um grupo, eu fui procurar se tinha alguma coisa para ajudar, porque eu achava que eu podia estar errando. E eu achei um grupo no Paraná que se chama também Amigos Solidários na Dor do Luto. E eles me deram o maior apoio falando para mim, não tem receita de bolo, não tem certo nem errado. E você é capaz de conseguir fazer isso tudo e deixar a pessoa conseguir, né, fazer com que a pessoa ressignifique a vida dela. E eu decidi que eu ia abrir um aqui no Rio, porque não tinha. E comecei a estudar muito, conhecer muitas pessoas legais, a doutora Adriana Tomás, que eu sinto muita falta, uma pessoa que a gente demorou 1 ano para se conhecer pessoalmente, mas ela me citava em todas as entrevistas e revistas dela, porque ela percebia que o meu trabalho era totalmente doação, amor, o amor cura tudo. Eu falo isso sempre para as pessoas que chegam ao grupo. Márcia, e como vocês fazem? São reuniões periódicas? Como funciona? É um espelho, por exemplo, do que acontece no Paraná?
O modelo é parecido com o do Paraná. Acontece semanalmente, lá no centro do Rio. Só que agora, de março para cá, eu recebi um convite do Grupo Cortel, que é do Cemitério da Penitência, que eles já têm um trabalho no Sul, né? Que tem esse foco, né? Fazem reuniões temáticas dentro do cemitério. E eles me descobriram na internet e pediram para fazer palestras no cemitério. E eu fui, foi bom, e aí virou uma campanha que se chama A Vida Não Para, por isso que eu estou com essa camiseta. Eles têm uma visão assim muito bacana em relação a esse acolhimento ao cliente e à pessoa que perdeu alguém. É tudo a ver comigo, né? Acolher. Mas você vai na hora que a pessoa perdeu ou você também recebe depois? Ou seja, recebe semanalmente as pessoas ali? Agora no grupo, depois da campanha que foi lançada dia 2 de novembro, né, no Finados, a gente recebe toda quarta-feira, de 10 às 12. As pessoas são convocadas, elas vão, elas participam. Amanhã é a nossa última reunião desse ano. E é gratuito? É gratuito. Isso aí é fundamental, porque as pessoas às vezes não têm acesso a um grupo ou a um psicólogo mesmo, não que o grupo seja terapêutico, mas ele se torna. E nós temos também uma psicóloga, a Jennifer Cardoso, que está sempre com a gente lá às quartas-feiras, a gente acolhe, a gente escuta, a gente troca experiência e assim, é unânime, todas as pessoas que vão ao grupo dizem isso. Eu estou aqui num espaço que eu não tenho nenhum problema em falar o que eu sinto. Que eu choro, que eu grito, que eu escuto vozes, que eu escuto a pessoa, eu vejo muita gente parecida com ela. Isso não é loucura, isso faz parte do processo. E muitas pessoas chegam ao grupo sem saber o que é o processo, que ele tem fases, né? Que as fases não são naquela ordenzinha, são cíclicas, né? Elas podem vir, podem ir, algumas pessoas podem não passar por alguma fase do processo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da raiva de Deus. Muitas pessoas têm essa raiva, outras pessoas não. Então, isso é muito importante para essa reconstrução, para esse ressignificar da vida nova. Porque quando a gente perde um pedaço da gente, né? Vai um pouco de nós. Agora, o que eu ia lhe perguntar, essas perdas, elas estão relacionadas sempre a um ente querido? Ou a gente também pode dizer que as pessoas entram em lutos, como, por exemplo, separações em casamentos, perdas nos empregos, pessoas que, por exemplo, têm que mudar de cidade e deixam aquela cidade, também são perdas significativas? Muito, muito mesmo. Perdas, nós temos perdas durante a vida toda e também temos muitos ganhos, né? É que é aquilo que a gente estava conversando antes, assim, nos bastidores, que a gente lembra muito dos momentos ruins, né? Mas os bons, como a Márcia falou, a gente se alegra, né? Lembranças, poxa, eu imagino o Guilherme lembrando da trajetória dele como professor. E no luto, as pessoas focam muito, estou falando agora específico no luto, elas focam muito na dor, né? Então, ela tem que transmutar. A Cissa Guimarães falou isso para mim. Marcinha, a gente tem que transmutar a nossa dor. É nossa, é de cada um, é de cada um. Seja de um bebê que você perdeu ainda no ventre ou de um vovô que tem 101 anos. Não importa. É um amor, é uma perda, é alguém que foi, né? Então, isso tudo é muito... É difícil, mas é assim, é bacana você vivenciar, experienciar com outros, né? E isso dá alegria, porque a alegria volta. A gente pode ser feliz de novo. Como é que você vê, por exemplo, pessoas que entram nesse grupo, como é que elas saem, por exemplo, de uma reunião como essa, Márcia? Muitas pessoas saem muito bem, né? Assim, logo na primeira ela já fala, ai, aqui eu vou me curar. Ela pensa assim, né? Outras não, outras no dia seguinte ficam realmente muito mal, mas a gente tem um apoio 24 horas praticamente. Eu e a Jennifer, a nossa psicóloga, a gente faz um plantão, final de semana, em festa, a gente fica no celular direto, a gente tem grupo. Então, a gente sempre apoia. E é a nível nacional. A gente já tratou de alguém em Xique-Xique, lá no interior da Bahia. E eu nunca imaginei. Eu já fui à Bahia conhecer um casal que eu fiquei 6 meses com eles dia e noite no telefone, porque eles tinham perdido uma bebê de 3 anos. E foi muito bom quando eu cheguei lá, porque a gente faz isso, eu não consigo me desvincular de ninguém.
Márcia, já que você trabalha com o Brasil, vamos informar para quem está de casa como é que faz para, por exemplo, encontrar vocês, ter informações. Sim, a gente tem um sitezinho, né, que é Amigos Solidários, tudo com esse nome, Amigos Solidários na Dor do Luto, RJ, porque tem um no Paraná, né, que eles me concederam usar o mesmo nome que eles, né, que eu acho que é bem... É primo, irmão, né? Então, a gente tem um canal no YouTube com esse nome também, temos Instagram, Amigos Solidários na Dor do Luto, a página no Facebook, temos o Grupo Cortel, que nos apoia muito, que é o Cemitério da Penitência. Eles sempre estão postando, estão nos apoiando. E tem o meu telefone, que é o telefone que é para o grupo, que é o 998234770. Eu não paro, a vida não para. Onde eu estiver, eu atendo as pessoas. E é aqui no Rio de Janeiro? É no Rio. Ok. Gente, olha só, como a vida não para, o Sem Censura vai continuar para aqueles que estão ainda na internet por mais 15 minutinhos, vai continuar com Alma Thomas cantando para a gente nesse finalzinho, e eu vou dizer a vocês que participaram hoje o meu muito obrigada e a gratidão pela presença de vocês. A gente ainda vai conversar mais. Alma Thomas, vamos cantar? Porque, como diz Márcia Torres, a vida não para, não é isso? Nem aqui, nem lá. Isso mesmo, gente. Eu vou cantar uma música do Nina Simone, que, na verdade, é de um outro compositor, William Donaldson, mas ela cantou essa música e ficou bem conhecida na voz dela, My Baby Just Cares. Isso, e a gente termina bem. Amanhã, às 5 da tarde, o Sem Censura está de volta. Vamos lá? My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high town places. Liz Taylor is not his style. And even Lana Taylor's style is something that he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. Mais umas palmas, gente. Alma Thomas volta para cá. A gente agora já saiu do ar na TV, mas a gente está no Facebook com os nossos internautas, aqueles que continuam prestigiando o programa na página do Sem Censura na internet. E vamos saber com o Bruno Barros o que eles estão comentando e perguntando. Olha aí, o Marcelo Dias, ele disse que a maior lembrança dele é quando ele acreditava em Papai Noel. Que até os 9 anos de idade, que hoje em dia na cidade a criançada toda já sabe. E aí tem uma ex-aluna também do professor Maurício, é a Eva Maricato. Ela disse que uma lembrança que ela tem do mestre foi quando ele virou para ela e disse: não precisa mais trabalhar na secretaria do curso, quero que você fique apenas estudando, eu pago suas passagens e suas inscrições. Eu acredito em você e sei que irei te ver formada. E ela diz: eu passei, grande mestre. Lembra disso? Pouquinho. Ela trabalhava no curso e o senhor pediu para ela estudar? Assim como muitos. São muitos. São muitos. Eles estão se manifestando aqui. A Eva é uma delas, cara, porque tem vários ex-alunos que estão mandando mensagem aqui. Eu gosto disso. Primeiro, que quero agradecer aos alunos, exato, saber o grupo que está aqui, porque isso me faz ter muita alegria e hoje eu ficar muito satisfeito com isso. Muito obrigado para os alunos. Olha aí. Ai, que bonito. E cheio de orgulho também, isso, né? Isso. Garotada toda aí hoje formada. Isso. Ô, Cátia, o Guilherme Leal, ele quer saber da nostalgia. Ele quer saber se tem pessoas que são mais nostálgicas que outras. Tem sentido isso? Assim, aquelas pessoas... Tem gente que eu tenho amigos, por exemplo, que são muito nostálgicos e outros, quando você lembra de alguma coisa, fala: ah, para com isso, que besteira e tal. Gente que gosta de viver o passado, que aquilo tem uma importância grande, hein, Márcia? Aqui tem. É isso que eu digo, as pessoas são muito diferentes, né? Existem as características individuais.
E realmente tem pessoas que ficam muito ligadas ao passado e outras não. Isso acontece. Agora, você vai explicar o como, aí acho que é aquela história, né? Acho que vai depender da história de vida de cada um, da constituição de cada um, né? As experiências precoces que ele teve. Aí depende, assim, de vários fatores. Nostalgia é um sentimento bom também, legal às vezes, né? Acho que tudo se conecta com o que você vai fazer com isso. Né? Sim. Interessante, Guilherme, é verdade. O que você vai fazer com isso que você sente, essa lembrança? A Márcia também. Márcia Torres. Márcia Torres falava da questão do luto, né? E eu fico assim, é a questão da saudade. A saudade a gente sempre vai ter. Sim. Mas o que você faz com ela? Então, por isso que é tão importante a gente tentar deixar o nosso legado. Sim. Deixar a nossa imagem, deixar o que o professor fez, qual a mensagem que ele deixa, né? E às vezes eu fico... às vezes eu muito me pergunto, hoje eu trabalho, sou funcionário público também, e às vezes eu fico ali, assim, o que eu tenho que deixar para aqueles que nem me conhecem? Existe uma responsabilidade nossa que é muito grande. E aí o que você faz com isso? Sei lá, que essa luz toda que a gente consome é de graça? Será que o cara que inventou isso, o que ele deixou? E o que você está deixando para amanhã? Então, essa responsabilidade que ele passou, essa mensagem que ele passou para a gente, ela vai muito além, acho que a nossa resposta para o mestre Maurício aqui, é que o que ele fez vai muito além de ajudar a gente a passar no vestibular. Ele sai da concepção de professor, que o professor precisa de alunos, e cria e vai para ser mestre. Porque o mestre ele não está te ensinando uma matéria, ele está te ensinando a ser melhor. A ser um cidadão, não é? A ser um cidadão. Então você se torna discípulo. Ele sempre falava isso para a gente, que ele queria ver a gente melhor do que ele, sempre. Então... eu acho que são todos esses conceitos que a gente tem que pensar. O que a gente quer fazer com eles, né? Eu vou até aproveitar, Guilherme, que você está colocando isso, e vou até aproveitar e perguntar aos nossos convidados. Alma Thomas, assim, o que você espera, o que você quer, por exemplo, realmente com o legado? Qual a lembrança que você tem? Por exemplo, uma boa lembrança que você tem, Alma? Nossa, tem tantas... Microfone, Alma. Desculpa, esqueci. Imagina, querida, imagina. Desculpa. Uma lembrança que eu tenho, que eu acho que é muito interessante, foi justamente quando eu teve uma grande perda. O meu pai faleceu em 2005 e eu tinha acabado de me casar aqui no Brasil. E eu estava com muita dificuldade de falar português. Eu estava aqui... fazia uns 9 meses. Então, eu fui correndo de volta para os Estados Unidos, para o funeral dele. E eu lembro, eu fiquei 2 semanas lá, revendo familiares e revendo outras questões, que sempre quando a gente pede alguém, levanta uma poeira. E eu estava voltando, eu estava no Galeão, passando pela Polícia Federal. E eu lembro que ele me perguntou alguma coisa e eu respondi em português. Meu marido falou... Você fala português? Porque a gente se conheceu e casou em inglês, né? O Pedro fala inglês fluentemente. Então, essa é uma lembrança grande que eu tenho, como eu precisava do descanso mental, cerebral. Tinha acontecido tantas coisas emocionais, a mudança para outro país, língua, meu pai faleceu. Aí, aquele descanso de algumas semanas, meu cérebro conseguiu absorver e me ensinar que, às vezes, a gente só precisa de tempo. Nossa, a gente não tem que se pilhar com o que os outros precisam da gente, os padrões que os outros estabelecem para a gente. Eu só precisava o meu tempo foi o suficiente. Eu acho que tudo na vida é assim. E quando ela falou em tempo, né, eu acho que é uma coisa assim, super importante, né, juntando com o que você falou a questão do luto, né, como é uma coisa assim, muito importante a questão do tempo. Não é? Porque, assim, eu noto muito hoje em dia que tudo é tudo muito rápido, é tudo corrida, a pessoa morreu, mas a vida continua, vamos lá, não sei o quê. Ninguém pode ter essa, refletir, chorar a perda do morto, ficar triste. Não querer mexer meio que é proibido isso hoje em dia.
entendeu? Não, vai lá, faz isso, né? E que é uma coisa natural, não sei, você não deve lembrar, que você é muito novinha, antigamente, da minha época de criança, né, que uma pessoa morria, a pessoa ficava de luto. Ficava de preto durante um ano. Pois é, eu acho que isso tem um significado. Né? Por que as pessoas ficavam de preto durante um ano? Porque eu acho que isso tem um simbolismo. Sim. É mais ou menos o tempo que demora o trabalho do luto. E uma permissão social. De sofrer, de chorar. De mostrar. E todo mundo sabe, aquela é permitida. Exatamente. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente não tem mais tempo para nada. O tempo está assim, ninguém mais tem capacidade para pensar, para refletir, né, para chorar a perda de um ente querido. E eu passei por isso antes do Facebook, WhatsApp e tudo isso. Isso que eu ia dizer, nós estamos numa ditadura da felicidade aí. Pois é. Exatamente. Elas falou e... Exatamente. Eu nem posso imaginar como seria esse momento para mim se eu estivesse na mesma situação. Lógico. Exatamente. Aproveitando, Márcia, então, que você estava falando, uma lembrança sua, como eu perguntei, por exemplo, para a Alma, você tem uma boa lembrança, uma lembrança que você falaria aqui para gente, que foi difícil? Qual nascimento dos meus filhos. Ai, que lindo. Dos dois. Que lindo. Uma linda lembrança, eu acho né? que foi assim, um momento fundamental na minha vida, o nascimento dos dois. E você, Márcia Torres? Ai, gente, acho que são muitas, né? Não tem jeito. Mas, assim, o que mais me move é a lembrança da minha avó. Que a minha avó sempre fez muito trabalho social, muita caridade. Naquela época, sei lá, 54 anos se falava isso, né? Caridade. Hoje a gente fala que é solidariedade, mas já era caridade e solidariedade. E a minha avó sempre colocou a gente para fazer, tipo, ela fazia roupinhas, o ano inteiro ela costurava para doar. E eu cresci nisso. Aí eu fico lembrando disso e eu, há 32 anos, faço trabalho social. Meus filhos fazem. E assim, eu acho que isso ficou no DNA. Seu legado. Gente, é o que a minha avó deixou. Então, quando eu participo, quando eu faço alguma campanha, que eu faço muitas, e vejo que a maioria eu tenho sucesso, graças a Deus, aparece gente do Brasil inteiro, eu falo, caramba, foi isso que a minha avó... Eu fui educada assim. E o meu neto vai atrás de mim. Essa semana a gente estava arrumando coisa. Ele, vó, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. Eu falei, gente, olha que legal, está se repetindo. Ele quis ir entregar o presente para as crianças. Mas é isso que o Guilherme está falando, do que se deixa. Legado. Guilherme, e você falou de várias lembranças aqui. Tem uma, assim, mais além do que você já contou aqui para gente, que tenha sido bastante, assim, importante para você? Tem. Tem uma que ela é muito importante. Foi quando, eu acho que, assim, eu não sei se foi, não foi com certeza, não foi a primeira vez, mas foi uma vez que foi tão mágico. Foi quando eu peguei meu canudo de formado e meu pai me deu um beijo. Entendi. Ali foi sem explicação. Eu entendo. Ali valeu cada quilômetro. Né? Até chorou, né? Que fofinho. Não faz a conta não, de quantos quilômetros. Não. É muito chão. E faria tudo de novo, sabe? Eu imagino. Acho que essa coisa de você continuar, de você olhar para frente e tal, essa coisa da resiliência, né? Assim, E é engraçado que a gente está conversando isso tudo e eu tenho lido um livro, até mostrei para o mestre Maurício, um pouco antes, eu tenho lido muito sobre o Mandela e como esse ser é resiliente, né? E assim, ele tem uma fala dele que sempre me move muito, ele fala assim, o amor é mais forte. É verdade. Mas é verdade. Porque o amor é simples. Sim. A raiva, o ódio, a gente precisa construir. O amor não. O amor, a criança riu e você sorri. O amor é fácil. E essa coisa dessa vida corrida, dessa coisa da gente ter que sempre se mostrar e sempre tem que ter uma imagem, a gente perde a sensibilidade de valorizar quem estava ali com a gente, de continuar, né? Eu vou então aproveitar, já que você falou de quem está ali com a gente, né? Professor Maurício, uma lembrança assim que o senhor tem que
assim, aquela foi marcante. Olha que o senhor tem muitas, né? Mas, assim, uma que o senhor diria assim, essa aqui, o que o senhor diria pra gente? Bem, minhas lembranças sempre são ligadas ao passado com os ex-alunos, né? Que esse era o objetivo, meu trabalho com os alunos. Aí eu vejo o ex-aluno. Guilherme, no instante eu contei a história dele, o pai andar 10 quilômetros da casa dele para a escola, depois voltar à noite, 10 horas da noite, tudo escuro, não vê nem o chão que pisava, voltar para casa, etc. E essa lembrança eu tenho muito grande. Quer dizer, as coisas com meus ex-alunos, eu tenho muitas lembranças. E aqui para nós, meu problema de casa, minha família, meus filhos, minha mulher, que me ajuda muito nesse problema. Super companheira, né? Companheiro, não reclamo de nada dessas coisas que estão me atacando, me auxilia em tudo. É uma coisa maravilhosa, né? Essa é uma grande lembrança, essa é uma lembrança diária, né? A presença dela ali com essa força, né, professor Maurício? Isso. Bruno Barros, eu não vou deixar você de fora. Você pensou, né, que eu ia deixar você de fora que a roda dessa roda. Tá chegando, você tá aí achando. Não, ela acabou agora, professor Maurício, né? Bruno, uma lembrança sua. Estava aqui pensando, eu lembro de um momento, que foi um momento decisivo na minha vida, foi quando eu fui fazer teatro, eu tinha 16 anos na Cal, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu lembro de tudo, eu lembro até do cheiro que tinha cá, eu lembro do cheiro da madeira e da energia que tinha aquilo lá. E eu acho que eu lembro e é uma lembrança, eu escolhi essa lembrança porque depois daquilo foi um divisor de águas, assim. Eu acho que mudou personalidade, mudou cabeça, o contato com o outro. O teatro é muito bom. Vocês fizeram teatro também, né? Eu fiz um pouco de teatro. Tem essa experiência de ator. Tem essa coisa de... Porque quando você passa a viver a personagem, né, você começa a querer entender o outro. Então aquilo modifica a sua vida de certa forma que você vai sempre querer entender o outro. E são poucos trabalho e empatia. É trabalho, empatia, exato. E não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Se colocar no lugar do outro. Isso no luto é muito importante. Antes de dar uma frase, antes de falar qualquer coisa. Esse tipo de empatia, trabalho, tem que ser, tem que ter empatia. Respeitar o sentimento do outro, né? O que o outro está sentindo naquele momento. Gente, eu vou pedir a você agora para dizer para a gente se você vai cantar em algum lugar, se tem show agora para 2018. Sim. Onde é que vai ser? Tenho sim, tenho muitos. Que bom, gente, graças a Deus. Bem, já entrando no novo ano, dia 4, estarei no Teatro Pequeno de Leblon com o Fábio Rizental, guitarrista. Vou estar fazendo a participação especial. Dia 6, no Mississippi Delta Bar, em Gamboa. Aí, a partir de dia 9, todas as terças-feiras no Teto Solar de Botafogo, com o quarteto do Tiago Trajano. Todas as terças. As terças. Com o quarteto de jazz do Tiago Trajano. Todas as quintas no Three Boys, que fica na Glória, é um clube de jazz que resiste há 9 anos. Bom. A gente está lá há mais de 5 anos em residência, todas as quintas-feiras. E, super importante, dia 13 de fevereiro, Carnaval, estarei no Lavradio Jazz Fest, que vai ser meu 4º ano seguida, com um projeto maravilhoso chamado Dolls and Dames, com uma parceiraça minha, a Indiana Noma, outra cantora de jazz aqui, radicada no Rio. E a gente tem a nossa galera, nosso público do Rio, desse projeto lá. É o nosso outro propósito para o carnaval, que a gente faz lá no Lavradio, que também mostra o lado carnavalesco, né? Nossa, carnavalesco. Nossa, masculino, feminino, gente. Mas do New Orleans, do sul dos Estados Unidos, que também eles celebram a carnaval lá. Então, é um festival super presente no Carnaval do Rio. E Alma, vai ser bem legal. Tem alguma página que o pessoal possa achar você? Não é isso, Guilherme? Nossa, seguir? Internet, sim. É meu nome, Alma Thomas com H.
Igual meu. E tem no Facebook, igual tem no meu. Instagram, tudo Alma Thomas, uma palavra só. E minha agenda sempre está lá. Que bom. Gente, Que bom, olha só, perfeito. eu vou encerrar o programa com um coração assim, olha. Pena. Nossa, eu chorei. É verdade, é. Muito bom. Vale dizer, viu, o pessoal de casa não sabe, mas eu e a Alma, a gente não estava sendo gravada nessa hora, ainda bem. Porque o Guilherme falava e quando falou do pai, aí nós duas, não foi? Ninguém viu, mas a gente... Mas como diz a nossa querida Márcia Torres, vamos assumir que choramos eu e nos assumo, na emocionamos. Pode não é? vir chorar, tá? Eu vou dizer a vocês que foi uma ótima lembrança e será para mim ter participado desse programa nessa tarde de hoje com vocês. Desejo a vocês um ótimo 2018 a todos, nas Pra suas você também. áreas, Obrigado. nas suas profissões e nas suas intenções. Porque o que há de melhor é exatamente que a gente saia daqui levando amor, não é isso, professor Isso. Maurício? Isso, Não é? isso. Que foi o que a gente mais falou nessa tarde. Gente, obrigada de coração a todos vocês. Levem daqui o amor do Sem Censura também e do com público. certeza. Bruno Barros, meu amor por você é cada vez maior. Amanhã a gente está de volta, ok? Vamos nessa. Isso. Gente, a gente encerra aqui no nosso Facebook a página do Sem Censura e amanhã a gente está de volta com mais amor para vocês às 5 da tarde. Até lá.